Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Urban Esportes, programa de todas as terças, 21 horas, falando, obviamente, de esportes. Né? A gente tem falado bastante sobre futebol, mas hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco, né, para esporte que vai ser um esporte de exibição nas próximas Olimpíadas, enfim, né? Porque no PAN já está desde 95, 85, se eu não estou enganado, né? Mas como exibição agora nas Olimpíadas. E para isso a gente chamou o melhor, né? Não menos que isso, né, CP? A gente não chama pouca coisa. Né? Não, para fazer, vamos fazer bem feito, né, Renato? É claro, né? E está perto da gente, melhor ainda, né? Então, da nossa região aqui, embora não tenha nascido aqui, mas adotou a cidade como a sua cidade, então a gente considera, já é manezinho, né? de coração, né? Mas estamos recebendo aqui o Douglas Bros, aí a gente vai falar aí a pronúncia, ele vai falar, né? Como a gente trabalha com futebol, a gente procura saber a pronúncia antes. O próprio cara, o dono do nome, diz, não, pode chamar de que quiser, que eu vou atender. Tem gente que é assim, né? Agradecendo já a disponibilidade aí o pessoal da AV, o Arthur Vigílio, o Gustavo, a galera lá está sempre dando apoio aí para o esporte. E aí entrei em contato com o Gustavo, foi bem solícito, né? Colocou a tua agenda e a disponibilidade, já agradecendo a tua presença. E é claro, do CP, novamente aqui com a gente, Carlos Pedro Gomes, né? Se eu chamar ele de educador físico, ele briga comigo, né? Professor de educação física. Né? Isso. A gente sempre agradece, né, Renato? A gente que debateu tanto semana passada sobre isso, inclusive sugeri a presença do Douglas aqui para falar sobre essa questão dos Jogos Olímpicos, do esporte olímpico, sim, como está a questão do investimento e trabalho do esporte olímpico com relação, estou vendo aqui a Bolsa Atleta aqui na camisa do Douglas, né? Com relação desses auxílios, né? E, cara, é o que você falou, se a gente tem a oportunidade de ter um campeão como o Douglas, um cara fenomenal. Eu sou suspeito para falar, porque eu virei fã depois da primeira entrevista que eu fiz com ele, lá em 2015. Eu lembro. Naquele centro de treinamento ali, no centro de treinamento que tem ali no centro, fugiu o nome agora. Mais cabelo tu tinha nessa... Eu tinha a barba menos branca na época. E, cara, por que não a gente não pode explorar um cara desse aqui com conhecimento internacional do esporte, né? Um campeão mundial, claro, como o Douglas, né? Pô, Douglas, primeiramente aí, junto com o Renato, muitíssimo obrigado aí pela tua presença, cara. Imagina, eu que agradeço, uma grande honra podermos nos encontrar de novo, agora, logicamente, de uma forma virtual, né? Mas muito bacana poder falar um pouco da minha modalidade, que agora entra para os Jogos Olímpicos, né? Depois de muitos anos na fila, depois de alguns anos batendo na trave, entra... Não só... Pô, acabei de resgatar aqui, ó. Primeira entrevista que eu fiz contigo, cara. Legal. E entra para os Jogos Olímpicos não como exibição, entra valendo a medalha, conta a medalha. Exatamente, então não é como exibição. Isso é uma coisa, o pessoal às vezes ainda não sabe exatamente como é que foi o processo, mas... Eu vou falar um pouquinho, entre aspas, aí da minha carreira e desse processo do Karatê nos Jogos Olímpicos, né? Então, eu não sou de Florianópolis, mas vim para cá, sou gaúcho, nasci em Cruz Alta, mas vim para cá com 4, 5 anos de idade. Então, eu digo que eu me considero manezinho porque toda a minha carreira esportiva foi construída aqui, né? Todo o apoio que eu tive para chegar onde eu cheguei, muito foi de empresas daqui de Florianópolis, né, do governo municipal, do governo estadual de Santa Catarina, então, do governo federal, logicamente, mas todo o apoio que eu tive, toda a minha formação como atleta foi feita aqui em Florianópolis. Então, quando eu tenho que agradecer, logicamente, e representar, né, não logicamente, não representando o Rio Grande do Sul, mas representando Santa Catarina, porque a minha carreira esportiva e todo o apoio, toda a minha base foi construída aqui com o apoio daqui. Então eu devo muito à cidade, à Floripa, devo muito ao estado
de Santa Catarina e, logicamente, ao Brasil, que agora, com o Karatê nos Jogos Olímpicos, mudou bastante, a gente vai falar um pouco disso depois, realmente alterou bastante o esporte. O Karatê... Pois não, Renato. Não, eu queria só... Tu ia falar do Karatê. Eu quero falar... tu é igual àquela maioria dos meninos que se empolga vendo o filme, aquele filme de luta, de arte marcial, lá pequenininho, e se interessou por uma modalidade e achou o Karatê? Exatamente assim, exatamente dessa maneira. Me empolguei, não só eu, mas os amigos da minha rua, a gente se empolgou vendo o filme de luta, eu e meu irmão também. E tanto que nos matriculamos numa academia próxima da minha casa, fizemos umas 2, 3 aulas experimentais ali. E por coincidência do destino, algumas semanas depois que eu já estava fazendo as aulas de karatê nessa academia, que era próximo da minha casa, no colégio onde eu estudava, que era o Colégio de Tradição, o professor Eduardo chegou de São Paulo com a proposta de incluir o karatê na escola ali, uma coincidência gigantesca. Lembro que ele perguntou na sala de aula, alguém aqui já fez karatê? E aí eu, todo orgulhoso ali, com 7 anos, levantei a mão. Não, eu já fiz e tal, não sei o que, já conhecia, já tinha vivenciado algumas aulas e tal. E ali comecei acabei saindo dessa academia e fiquei na escola. E ali realmente foi toda a minha formação, né, de karateca, foi ali. No Colégio de Tradição, junto com um monte de amigo meu da escola, que já fazia ali, com o professor Eduardo. E aí foi um tempão. Depois a gente se mudou, começou a treinar na UFSC, depois voltou para outros lugares, aí foi mudando ali os locais de treino. E hoje em dia, logicamente agora antes de pandemia, eu até participava de alguns treinamentos lá no Colégio de Tradição ainda, onde se tem um grupo, não só de competição, mas um grupo de karatecas e tal. Então sempre que eu podia eu ia participar de um ou outro treinamento lá enquanto eu estivesse aqui no Brasil, e especialmente em Florianópolis, né? Eu procurava participar lá. Mas essa entrada do karatê nos Jogos Olímpicos que eu estava comentando, que foi que não é uma exibição, digamos assim, né? Foi um projeto novo, né, do Comitê Olímpico organizador dos Jogos de Tóquio, que eles propuseram ali, como se tinha é um processo muito difícil você entrar para a linha definitiva ali. Hoje, se eu não me engano, são 28 esportes da linha definitiva olímpica, se eu não me engano é isso. Então é muito difícil você entrar nesses 28, né? Ninguém quer sair, né? Todo mundo quer entrar e às vezes é um grupo muito fechado desses esportes. É muito difícil um esporte novo ser, né? Por algumas vezes a gente bateu na trave. Então eu lembro que em algumas votações, até para os Jogos Olímpicos do Rio, né? Então, se não me engano, foi em 2011 ou 12 que teve uma votação para a inclusão do karatê nos Jogos Olímpicos do Rio. Acabamos perdendo, tanto que para o Rio entrou o golfe e o rugby, né? Então, golfe e rugby viraram novas modalidades olímpicas. E, se eu não me engano, a partir de 2013, começou um movimento, né? O Tóquio já sabia que ia ser a sede dos Jogos Olímpicos, e aí começou um movimento do Comitê Organizador de Tóquio de incluir novos esportes como esportes não de exibição, mas como esportes adicionais para aquela edição, né? Isso já aconteceu muito aqui em JASC, né? Eu participei de JASC muitos anos aí. Acontecia muito isso, o município X ia sediar e ele queria colocar um esporte adicional. Aqui no município o pessoal é muito bom de bocha, por exemplo. Eu sei, bocha já está ali há anos, né? Mas aí naquela edição colocava a bocha e tal, e valendo medalha, valendo tudo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O Comitê Organizador de Tóquio decidiu que queriam esportes adicionais. Inicialmente propôs o beisebol e o softball, que são esportes muito fortes, né? E o karatê. Propôs esses dois, aí gerou uma briga do cacete. Não, mas tem que botar 2, tem que botar mais. Tá? Aí essa lista subiu para 8 esportes. Depois teve uma primeira votação no Comitê Olímpico Internacional. Esses 8 reduziram para os 5. Os 5 que iam ser, que foram adicionados, né, para a edição de Tóquio. Só que desses 5 ainda a gente tinha uma grande dúvida, né? Como é que faria essa votação dos 5 esportes, né? Se votaria para entrar 1, para entrar 2, para entrar 3. Então, se eu não me engano, 2 ou 3 meses antes da reunião do Comitê Olímpico Internacional, que foi dia 3 de agosto de 2016, inclusive eu estava lá no Rio de Janeiro, 2 meses antes, se não me engano, 2, 3 meses antes, eles decidiram o seguinte: olha, a gente não vai votar qual esporte vai entrar, a gente vai votar um pacote. Ou entra todo mundo, ou não entra ninguém. E isso foi muito bom, né? Porque a política que estava sendo feita ali, né? O karatê estava brigando,
né, enchendo o saco dos caras politicamente para que o cara até entrasse. Pô, o surf tava brigando para o surf entrar, os outros... E aí tá, um puxa a corda para um lado, outro puxa a corda do outro. Um fala mal de um, outro fala mal de outro, né? Porque todo mundo queria entrar, né? E virou uma competição. Até o momento que eles decidiram, não, isso é um pacote, ou entra os 5 ou não entra. Aí todo mundo se uniu, dos 5 esportes especialmente, né? Começaram a pressionar o Comitê Olímpico Internacional, começaram a pressionar numa forma correta, né? E aí quando teve essa votação entrou, então entra assim como esporte olímpico, valendo medalha, porém somente para a edição de Tóquio 2020, né? Para a edição de Paris já foram decididos outros esportes adicionais. Então, a princípio, para Paris, em 2024, teremos surf, que se mantém não como esporte adicional para a edição de Paris, o surf, o skate, se eu não me engano, se mantém a escalada, e breaking dance, que foi uma novidade, né? Vai entrar o breaking dance para Paris, sendo que é uma modalidade que às vezes a gente não vê, pelo menos na nossa cultura aqui, a gente não vê tanto como uma modalidade esportiva, mas sim conseguiu uma boa representação aí, vai estar presente nos Jogos de Paris em 2024. Dos 5, 3 no caso, né, Douglas? O nosso futsal até hoje tentando, né? Exato, o futsal até hoje tentando, então é complicado, é muita gente querendo entrar, ninguém quer sair, e realmente é muito complicado, né? Então Paris fez essa proposta, então Paris leva agora, se eu não me engano, posso estar enganado com escalada, mas eu tenho certeza que entrou surf, entrou breaking dance e entrou o beisebol, não, a escalada não, surf, beisebol e o breaking dance. Skate, isso, e o breaking dance. Entendeu? Surf, skate e breaking dance estarão aí em Paris 2024. Tudo que o CP é bom aí, ó. O CP é bom principalmente no break, né, o CP? Dançarino nato, né? Ô Douglas, mas eu vou assim, ó, eu vou na carne direto, tá? Vai. Lá na tua jugular, tá? Como tá sendo fazer essa programação de treino dentro dessa incerteza que a gente estava comentando antes, né, do programa? Eu perguntei bem qual é a sua sensação para a realização de fato dos jogos, né? Desse ano, né? Top 2020 que virou 2021, e como está sendo se programar, né? Dentro dessa incerteza, né? Você falou que está mantendo a sua programação de treino normal, como se for ter de fato os jogos. Mas como trabalhar na cabeça essa incerteza do vai ter ou não vai ter? Bom, realmente é bem complicado, né? Primeiro essa incerteza se vai ter ou se não vai ter os jogos. Eu ainda tenho que passar por um processo de classificação olímpica, então eu tenho o pré-olímpico ainda que eu tenho que lutar, que vai ser em junho, né? 12 e 13 de junho deste ano, em Paris. Então eu ainda tenho esse processo de classificação. Só que tudo é muito incerto, né? Tudo é muito incerto, tudo é muito indefinido. Logicamente, no último ano, quando os Jogos Olímpicos foram adiados para esse ano de 2021, esse adiamento aconteceu mais ou menos nessa data de março. Até o momento, o Comitê Olímpico Internacional não se manifestou, ao contrário, se manifesta sempre de uma maneira positiva e que vai realizar, né, agora já com algumas definições, que não poderá público de fora, somente o público japonês, né? Enfim, é uma situação realmente bem complicada e fica muito difícil para o atleta, porque o atleta ele não só treina, né, ele tem que competir. Então, há mais de um ano e pouco que eu não consigo competir, né? Porque logicamente, não se tem competições, se tem pouquíssimas competições, e às vezes você consegue, então, até estava comentando antes, eu consegui uma residência na Espanha, para me vincular à Federação Espanhola, para lutar o Campeonato Espanhol, burocraticamente conseguir um feito muito difícil, né, que era burocraticamente, né, um brasileiro, lutar o Campeonato Espanhol e tal, não sei o que, consegui. Só que agora, até o momento, eu não consigo ir para a Espanha, né? Então eu estou há mais de um mês sem conseguir nenhum voo que vá até a Espanha, que aceite brasileiros, nenhum outro lugar, e não adianta, né, a gente já procurou N formas, não, mas vai para tal lugar, faz quarentena, não, eles não permitem, eles não estão permitindo. Essa questão de, mas é só fazer o teste PCR, não, isso já virou, hoje fazer teste PCR é que nem passaporte, se não tiver não viaja, então isso é comum, tu tem que ter. Mas até o momento eles não estão aceitando, então a gente fica realmente numa incerteza muito grande. É difícil manter uma programação
constante, né? E é difícil você conseguir manter nível de treinamento todos os dias, né? Porque é muito complicado, porque você começa a treinar para um evento, e aí você não consegue ir para esse evento, porque primeiro que já não tem, né? E os poucos que tem, às vezes você não consegue sair do país. E isso é uma frustração muito grande, aí desmotiva o atleta. Pô, eu acho que aí fico ali, pô, vou voltar para treinar de novo, né? E aí já estava, né, com aquela gana de competir. Então, manter isso realmente está sendo bem complicado, bem difícil manter um período muito longo de treinamento, que a gente está acostumado sempre com treinamento e competição, treinamento e competição. Então, eu já estou há mais de 1 ano e meio aí só treinando e sem poder competir. Logicamente, no último mês nós tivemos um treinamento da seleção brasileira de 1 mês, né, numa bolha em Fortaleza, e nós fizemos uma competição interna lá nossa, com árbitros, com tudo e tal, não sei o que já deu para sentir um pouquinho, né, daquela sensação de novo, só que é algo, né, complicado. Esse final de semana, por exemplo, teve uma etapa da Liga Mundial, que foi feita na Turquia, né, mas eu, por conta da troca de categoria que eu fiz para o pré-olímpico, e se Deus quiser, para os Jogos Olímpicos, eu acabei não podendo participar desse evento. Então, acaba que realmente fica muito difícil, porque você acaba perdendo literalmente o calendário, sem saber o que vai ser feito. Mas, como bom brasileiro, né, a gente sempre dá um jeitinho, a gente mantém treinando, mantém treinamento, e o que eu posso fazer agora é tentar me manter o mais bem preparado possível, porque se tiver um evento, por exemplo, eu tenho uma competição esse final de semana amistosa na Espanha, e no outro final de semana o Campeonato Espanhol. A partir de amanhã sai uma nova restrição aí da Espanha, eles vão, né, decidir se vai continuar, se não vai, se vai poder entrar brasileiro, se não vai. Se eu puder entrar, em 2, 3 dias eu já estou lá. Caso não dê, tem que readaptar tudo de novo, tem que refazer, reprogramar, e a gente está vivendo literalmente assim, dia a dia, não consegue fazer muita coisa programada, mas vivendo dia a dia, tentando treinar e estar preparado para o que acontecer. Essa, infelizmente, é a realidade de hoje, é o que a gente tem para trabalhar, é o que a gente tem feito. Tu falou aí, me veio 2 coisas aqui, né? Primeiro, a mudança de categoria, tu foi de 60 para 67, né? 75. 75. O peso olímpico que eu vou disputar, a vaga olímpica, é até 75. Então eu saí dos 60 e fui para uma categoria de 75 quilos, tá? Com 15 quilos. Aí qual é o teu tipo a mudança que tu faz no treinamento? Claro, ganha massa muscular, né? Claro, mas os adversários são outros também, alguns também vão pular de categoria, mas são outros adversários, aí tu tem que fazer um outro tipo de estudo, né? Porque nos 60 quilos tu estava acostumado com aqueles adversários, né? Agora tu vai pegar novos adversários que estão mais acostumados na categoria, provavelmente, né? E a tua adaptação nesse período que tu não está podendo fazer o treinamento da melhor maneira possível, né? Que é competição, porque tu é a prática, né? Exato. E aí, como é que tu está conseguindo fazer essa transferência de categoria? Bom, eu sempre lutei 60 quilos, mas o meu peso ele sempre girou em torno de 66, 67 quilos. Então eu sempre cortava ali 6, 7 quilos na semana antes da competição, entrava no peso 60 e depois competia, né? Então eu sempre tive um peso acima. Que é uma normativa em luta também, né, Douglas? Isso é uma coisa normal. E 60 quilos realmente é um peso muito leve. Realmente, para você conseguir ter 60 quilos constantemente, é muito difícil. Então, eu mantenho ali 67 quilos. Na semana, eu começo a baixar para 65, 64,5. Né? E esses 4 quilos aí eu tiro 2 horas. Tem facilidade para isso? Tenho, entre aspas, né? É sofrido. Principalmente nas últimas 3 semanas é mais sofrido, a última semana é bem complicada. Nos últimos dias, ali no último dia, a gente tem que fazer geralmente para tirar os últimos 3, 4 quilos, né, a gente faz sauna e tal, e tirava esses 4 quilos, porque a ideia não era perder, né, mas por que não emagrece então, né? Porque quando tu emagrece muito, no meu caso, que eu teria que perder ali, vamos lá, 5 quilos e ficar sempre ou 6 quilos, para estar sempre com peso de 60 quilos, eu acabo perdendo muita massa muscular, né? E eu não perco massa muscular
qualquer massa muscular, né? Eu perco uma massa muscular treinada. Eu perco uma massa muscular já sabendo o que ela tem que fazer, entendeu? Então não é perder, né? Porque a gordura ela não sabe o que fazer. A massa muscular ela está treinada aí há mais de 35 anos, né? Ela está treinada a saber o que ela tem que fazer. Então, quando você perde massa muscular treinada, às vezes é um problema. Então, por isso que a minha estratégia sempre foi ter os meus 65, 66 quilos, que era o meu peso convencional, baixava ali e fazia esse corte de peso e entrava na categoria 60. Agora, no caso da 75, né, eu tenho que pesar de 67 quilos até 75. Então, o peso mínimo é 67 e o peso máximo é 75. Né? A minha ideia não é chegar com 75 quilos para não perder uma das características do peso leve, que é a questão de velocidade, que é a questão de agilidade. Então, a ideia é se manter talvez no limite ali de 70 quilos, que é o que eu tenho pesado hoje, 69, 70 quilos. Né? Esse é um peso que, logicamente, eu ainda fico dentro da categoria, que é de 67 a 75 quilos. Existe uma diferença, tu vai pegar cara que tem 5 quilos mais que você, 6 quilos? Sim, vai pegar. O grande problema desses 5, 6 quilos a mais não é pelo punch, pela pancada, né, entre aspas, né, porque a gente sabe que no karatê ele é um esporte, principalmente no karatê olímpico, é um esporte de semi-contato, onde o impacto ele conta literalmente contra. Então, quanto mais forte você bate no seu adversário, é provável que você seja desclassificado. Então, você tem que ter uma precisão nos seus golpes, onde você não cause nenhum tipo de lesão. Né? Diferente no judô. O judô, se eu tenho 10 quilos a mais que você, você vai ter que fazer 10 quilos mais de força que eu. Né? Ou no jiu-jitsu, ou às vezes num esporte onde o nocaute conte a favor. Que nem é um MMA, ou que nem é um boxe. Né? No caso do karatê, isso não é tanta diferença. Daria diferença a mais por uma questão de altura e de envergadura. Que aí é o ponto que eu tenho treinado bastante, tenho estudado os meus adversários, e tenho treinado muito, inclusive o amistoso que eu fiz dentro da seleção brasileira foi só com atletas mais altos, de 70, 80 quilos para cima, para me adaptar com caras mais pesados e sentir realmente essa diferença. Mas o grande lance é exatamente esse, Renato. Eu não consigo, por exemplo, as competições que eu tenho daqui para frente são competições até 75 quilos, já para ganhar essa experiência internacional nessa nova categoria. Mas eu ainda não estou conseguindo fazer as competições literalmente por conta de pandemia e por conta de países fechados e às vezes eventos que são cancelados. Porque toda a tua trajetória de títulos aqui que a gente olhou, eu tenho aqui marcado, de todos esses títulos aqui foram com 60 quilos, né? Exatamente, todos com 60 quilos, todos na categoria até 60 quilos, né? Eu estava pesando 65, já na hora da luta eu estava 65. Mas, na hora que bate o peso é 60. Exatamente, na hora que eu bati o peso, eu já hidratava, botava água para dentro, comia bem, me alimentava bem e entrava para lutar com 64, 65 quilos. Que tu vem com essa quantidade de títulos e jogos e mais uma carreira vitoriosa nos 60 quilos e o adversário de 60 quilos, o Douglas está chegando aí, opa. Agora o adversário de 75, como é que o Douglas vai se adaptar? Ele ganhou tudo lá naquela categoria, né? Mas tem o respeito dos adversários, claro, pelo teu currículo, mas eles vão querer pagar para ver como é que tu vai se comportar nessa mudança de categoria, né? E é bom também, né, o desafio, né? Perfeitamente. Não, eu acho perfeita a colocação. Realmente vai acontecer isso. Pode ser que os adversários seguramente já sabem quem eu sou, né? Porque a gente sabe quem são os melhores ali do 67, do peso pesado, enfim, a gente se conhece. Então, por mais que numa outra categoria, tu sabe quem são os melhores ali. Chegando nessa categoria, com certeza vai ser uma surpresa. Poucos sabem ainda dessa estratégia minha, até porque eu não apareci internacionalmente nessa categoria em nenhum lugar ainda. Poucos sabem disso, mas com certeza vai ser um lado bom para mim, que vou surpreendê-los, no sentido de eles não estarem tão acostumados talvez a lutarem com atletas mais leves e, logicamente, tem o lado negativo, que com certeza eles vão querer usufruir dessa experiência que eles já têm na categoria, né? Eu, literalmente, vou ter que me desdobrar, né? Literalmente. Mas o desafio é bom, né? Instiga, né? É o desafio. Eu acho que
ir para os Jogos Olímpicos é um grande desafio. Eu até 2018, até 2019 praticamente, eu liderei o ranking mundial por 5 anos praticamente, na categoria 60. Depois acabei me lesionando, e aí perdi muito, por isso a minha troca de categoria, né? Eu acabei me lesionando no início da trajetória olímpica. Então eu perdi muitas competições e quando eu voltei ainda completamente sem ritmo. Então perdi muitas competições, perdi de ganhar muitos pontos e ainda consegui ficar em 9º no ranking olímpico, né? Então, se a categoria, né, se tivessem mais vagas aí, por exemplo, aqui no Karatê no Karatê eles diminuíram as categorias e aí deram só 10 vagas, né? Se as categorias estivessem completas, 60, 67, com certeza eu estaria dentro desses Jogos Olímpicos tranquilamente, assim, mesmo com a lesão, mesmo com tudo que eu tive. Mas isso foi algo que aconteceu, infelizmente a gente não controla e eu tive que me desdobrar, até porque tem outro brasileiro na minha frente, na categoria 67 quilos, né, que juntou 60 e 67, né? Então ele vai ter o direito de disputar o pré-olímpico nessa categoria, porque ele está em 6º, né, no ranking olímpico, eu estou em 9º. Então ele ganha esse direito. Então no momento que eu vi que matematicamente não tinha mais chance, voltei para o Brasil e eles abriram a seletiva, né, no Brasil para a categoria 75. Ó, quem é que vai disputar a categoria 75 no pré-olímpico para o Brasil? Eles abriram uma seletiva e literalmente fui pro palco, nem diz o outro, né? Entrei na seletiva aqui no Brasil, nessa categoria 75 quilos, ganhei essa seletiva, né? E hoje aí tenho esse direito, né, adquirido de participar do campeonato desse pré-olímpico, né? Buscando uma vaga nos Jogos Olímpicos nessa categoria, que é uma categoria completamente nova, mas quando a gente tem algum sonho, né? A gente vai atrás. Não importa se é categoria A, B ou C, se é no peso pesado, se é no peso leve, aonde abriu chance, a gente está correndo atrás para conseguir essa vaga. Ô Douglas, eu posso dar uma outra cutucadinha aí? Por favor. Né? Fala um pouco, que eu sou um aficionado por essa questão do ciclo olímpico, né? Do investimento, né? Eu trabalhei com muitos jovens a vida toda, que sonharam a vida toda de ser atletas renomados e conhecidos e ter a sua potencialidade física e esportiva explorada, né? Explorada que eu digo visualizada, né? Avançar e abandonaram aí pelo meio do caminho com uma série de situações, né? Você hoje faz parte do seleto grupo, né, de atletas que tem essa parte do treinamento junto às Forças Armadas, né? O treinamento junto à Força Armada não, faz parte das Forças Armadas como atleta, né? Já participou de jogos militares, né? Hoje o investimento, né, desses atletas é um investimento um pouco diferenciado, financeiramente falando, assim como você também já foi um atleta bolsista, né, um bolsa-atleta antes do decreto aparecer, né, dessa questão da convocação de atletas para as Forças Armadas, né? Como é que foi essa transição? Tá? Porque nós passamos aí por um ciclo olímpico, né, que foi jogado fora, né, até 2016, foi jogado fora, não foi aproveitado, né, e hoje a gente encontra essa dificuldade de refazer esse ciclo olímpico por conta da pandemia, né, e por conta de todos os problemas de investimento esportivo que a gente tem no país, né? Como é que foi o Douglas? Como é que era o Douglas? Só o buscar, né, o patrocínio, o Bolsa Atleta, e como é que hoje é o Douglas, né, que já tem uma estrutura de treinamento mais concreta, né, por essa questão de ter esse acesso, né, a esse investimento fechado, né, junto com as Forças Armadas? Bom, não, assim, ó, vamos lá, o Karatê, depois que entrou para os Jogos Olímpicos, mudou o investimento, ele mudou literalmente da água para o vinho para os atletas-alvo. Porque o Comitê Olímpico e tanto o Ministério dos Esportes, através do Bolsa Pódio e tal, tanto o Exército, eles trabalham com atletas, o esporte, né, o esporte de alto rendimento, ele não é de inclusão. O esporte de alto rendimento, ele é de exclusão. Ele exclui, tanto que só tem uma medalha de ouro, só tem um lugar no pódio. Então é um esporte, querendo ou não, o alto rendimento é um esporte de exclusão, né? Porque é uma competição onde eles valorizam só, entre aspas, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então quando você entra no esporte, seu esporte vira olímpico e você tá nas cabeças, cara, muda da água pro vinho, né? Até isso aqui, lógico, isso daí também respinga
em muita gente. Isso também respinga em muita gente. Isso daí realmente a gente sabe que às vezes o investimento no esporte ainda é muito pouco. Eles só investem quando você já tem alguma coisa. Às vezes investem muito pouco na base. Concordo, acontece isso. Entendo por que isso acontece. Né? Eu entendo por que uma empresa busca patrocinar um atleta, que nem hoje eu sou patrocinado da Ginomoto. Eu sei por que eles me buscaram, e ele está muito bem claro isso no meu contrato, que é para os Jogos Olímpicos, que é para conseguir uma vaga olímpica, porque eles querem que a marca deles esteja nos Jogos Olímpicos. Então é algo muito claro do business, né? do que eles querem. Então realmente, depois que o Karatê entrou para os Jogos Olímpicos, mudou muito, né? O Karatê começou a fazer parte das Forças Armadas, que não fazia antes, né? Exatamente com este propósito, Jogos Olímpicos. Tanto que, a partir do próximo ano, nós já recebemos comunicado que é bem provável que o Karatê seja excluso das Forças Armadas, porque não vai se manter para os Jogos Olímpicos. E é algo muito... Eles são muito... não são tão sentimentais em falar isso, né? Eles falam, olha, a gente tem um objetivo X, a gente quer vocês nos Jogos Olímpicos, e é importante para a Força mostrar o seu poder através dos atletas, é importante que vocês estejam nos Jogos Olímpicos, é isso. Não estando mais, é bem provável que vocês saiam fora. Então isso é bem... Acho que no esporte de alto rendimento é um pouco difícil falar isso, mas acontece muito. E o Karatê não foi diferente. Mudou literalmente da água para o vinho. Hoje eu tenho condições de viajar para qualquer lugar do mundo e não posso, né? Até um paradoxo, né? Antigamente eu não tinha como viajar, porque eu não tinha recurso. Hoje eu tenho recursos, especialmente do Comitê Olímpico. Eles já me ligaram, Douglas, para onde que tu quer ir? Eu quero ir para o Japão. Então vai para o Japão. Não, tu quer ir para onde? Não, vai para... Assim, para onde eu quiser ir treinar, para onde eu quiser ir competir, eles me mandam. Só que hoje eu não posso sair de casa, literalmente. Então, até brinco, né? Antigamente eu não tinha como viajar, hoje eu tenho e não posso, né? Mas, realmente, é uma grande diferença. Quando eu comecei, eu sempre fui um cara que eu nunca me contentei com o não. Então, eu quero viajar, mas, não tem como, não tem recurso. Não, onde é que tem esse recurso? Empresa privada. Empresa privada às vezes é difícil, porque eles estão muito pensando literalmente no business. Então, onde é que a gente vai? Vamos para recurso público. Existe projetos de fundo de apoio ao esporte? Existe Fundação Municipal de Esportes. Eu cansei, né? Toda a minha carreira, principalmente na Europa e as viagens que eu fiz, foi através de apoio do governo do estado de Santa Catarina, através de fundos do esporte, né? Que eu, literalmente, eu deixei de treinar para ficar sentado na porta do secretário e batendo na porta dele. Eu cheguei a pegar o secretário e ir pro banheiro, né? E, secretário, eu tenho que viajar amanhã. E eu ia dar um jeito, né? Porque se eu ficasse em casa dizendo, mas não me apoiaram, não isso, não aquilo, entendo, é difícil, mas se eu ficasse em casa também ninguém ia bater na minha porta, né? Então eu fiz ao contrário, fui atrás dos caras e dava um jeito. Hoje, realmente, para esses atletas que são alvos, então, por exemplo, hoje o Comitê Olímpico apoia bastante o Karatê, especialmente os atletas que estão ali em top 4, top 5, top 10 no ranking mundial. Inclusive, por exemplo, hoje nós temos contemplados com Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio, ele é o quê? A gente vai dar uma bolsa, se tu estiver até em top 5 no mundo, a gente vai te dar uma bolsa X. Exército é a mesma coisa. Vocês vão ser atletas das Forças Armadas, mas com o objetivo de estar nos Jogos Olímpicos. Só que, claro, para a gente conseguir tudo isso, tanto o Exército quanto o Bolsa Atleta, antes, que não tinha apoio nenhum, foi literalmente com suor de cada dia, indo atrás... e pai, e amigo, e você e eu cansei de investir do meu bolso, enfim, foram grandes investimentos que a gente fez. Hoje se tem um retorno, mas a gente sabe que é algo muito temporário, é algo que deveria ser, quando eu falei que respinga no resto dos atletas, porque acaba dando até uma motivação para os atletas falarem, se eu investir, se eu me dedicar um pouquinho mais agora, se eu correr um pouco mais atrás agora, quem sabe lá na frente eu vou conseguir isso. Quem sabe lá na frente eu vou poder estar nas Forças Armadas, vou poder ir no patrocínio privado, vou poder fazer alguma coisa assim. Então acho que respinga um pouco disso nos atletas, acho que serve como até inspiração e motivação. E nós tivemos aí 4 anos, eu como karateca que já estou aí, entrei na Seleção Brasileira em 2001, então já estou há 20 anos na Seleção Brasileira. Esses últimos 4 anos, 5 anos, foi o que eu sempre sonhei na minha vida. O meu sonho era fazer o seguinte, ela está em casa treinando, daqui a pouco me liga o diretor técnico, amanhã tu embarca para o Japão. E eu não precisava fazer nada, só fazer minha mala e ir.
né? Isso aconteceu nos últimos 4 anos. Antigamente, não. Antigamente eu tinha que fazer o quê? Eu ia treinar, eu tinha que correr atrás do cara que ia tentar conseguir. Eu cansei, perdi muitas competições porque eu não tive dinheiro para viajar. Muitas, inúmeras. E perdi mais competições que eu não tinha dinheiro para viajar do que ir para as competições. Então, fez uma diferença enorme o Karatê estar nos Jogos Olímpicos. A gente sabe que a gente vai, provavelmente, assim que passar os Jogos Olímpicos, a gente vai perder muito desse apoio, né? Mas ainda sobraram muitas coisas. Por exemplo, o Karatê ainda está nos Jogos Olímpicos da Juventude. O Karatê ainda se mantém nos Jogos Pan-Americanos. O Karatê ainda se mantém nos Jogos Sul-Americanos. Então, a gente ainda está inserido ali dentro, né, do Comitê Olímpico. E eu acredito que isso vai respingar e vai ajudar muitos outros atletas. Mas a gente sabe, assim, nunca vai ser suficiente o apoio que a gente quer para o esporte. Nunca vai ser. E eu entendo que muitas das vezes a gente não consegue numerar o benefício que o esporte nos dá, o benefício que o esporte dá para a população, né? Quem sabe quantos meninos deixaram de ir para a rua, usar droga ou fazer alguma coisa porque viram eu ganhando uma competição e quiseram ser um atleta. Eu ajudei esse cara mesmo sem saber quem ele existe, né? Então a gente sabe que o esporte tem esse poder, né? Então quem sabe isso pode ser algo que mude aí nos próximos anos, ainda mais com essa experiência olímpica que a gente teve, que foi algo único e eu acho que vai ficar marcado aí na carreira de todos os karatecas, em especial na minha. Então, eu tive o prazer de acompanhar um camping seu ali no centro de tênis de mesa, né? Eu não sei se você tem, né, junto aí a sua esposa também, que faz parte aí do grupo aí de treinamento, se vocês têm essa noção, né, de como que está sendo fomentado o karatê, né? Aquela velha pergunta, a base vem forte aí, vamos para frente, não? Cara, eu vou te falar que assim, depois dessa pandemia, tá bem complicado, eu não sei como é que vai ser. Acho que nós perdeu um ano. Nós tínhamos muitos bons atletas, né, que falando por 2019, de uma base forte que estava vindo, ainda sem muita experiência internacional, mais que os jovens da minha época, né? Mas a gente sabe também que assim, né, o atleta ele é construído de dentro para fora. Não adianta você ter todo o apoio do mundo, todo o recurso e o cara não querer. Não adianta. Então, assim, primeira coisa o cara tem que querer. O cara tem que fazer. E às vezes, se o cara, mesmo sem recurso, o cara querendo, ele faz. Então, eu sempre vou defender, inclusive sou membro da Comissão Mundial de Atletas, sempre vou defender os atletas em tudo que eu achar, na minha humilde opinião, certo, né? Mas, às vezes, o atleta ele tem que... não é fazer por merecer a palavra, mas assim, ele tem que querer. Acho que a palavra é essa, ele tem que querer. Antes de alguém querer por ele, antes dele querer apoio, antes dele querer, ele tem que querer. Ele tem que... E isso acontece muito. Cara, o maior exemplo é o mundo do futebol. A gente às vezes se ilude com os caras que têm salários milionários, mas é menos de 1% que tem isso. A gente sabe que a realidade do futebol, se você pegar os 98% do resto da rapaziada, é sofrido. Não tem dinheiro para chuteira, não tem dinheiro, vai no ônibus, a mãe ajuda, vai para isso, dorme no alojamento, dorme num container, dorme não sei o que, dorme no chão, vai para... É assim, às vezes dá o clique, o cara sai do nada para um salário, ir para a Europa e muda a vida do cara, né? Mas assim, primeiro o cara tem que querer. Se ele não quiser, cara... Então, assim, quando eu falo da base do Karatê do Brasil, eu comento muito isso. Olha, tem muitos atletas às vezes que... Pô, mas não tem apoio, mas não tá, mas tu quer. Eu disse, se tu quer. Não, eu quero, não. Se tu quer, cara, se tu quer, tu não vai falar de apoio. Se tu quer, tu vai buscar. Mas seria melhor se eu tivesse, concordo, seria muito melhor. E eu, se eu tivesse tido apoio desde o início, quem sabe eu não era bicampeão mundial, eu era tetracampeão mundial, ou pentacampeão mundial. Mas quem sabe também o contrário. Como eu não tive apoio, eu me superei cada dia a mais, indo atrás, indo para chegar talvez onde eu consegui chegar e onde eu quero chegar. Então, é um assunto bem, assim, lógico, às vezes até bem polêmico, mas a base, ela tem que realmente querer. Tem que querer antes de ficar pensando lá na frente, o que eu vou ter, quem é que vai me apoiar. Não, tu tem que querer primeiro, tu tem que se dedicar, tu tem que trabalhar muito, tu tem que treinar bastante, entendeu? Então, enquanto muita gente está na balada, isso então eu estava treinando. Então, quando perguntam para mim, como é que está sendo o isolamento social aí e tal, eu falo, cara, eu já estou isolado socialmente há 25 anos. Há 25 anos que a minha vida já é treinar, comer e dormir para casa.
Então, são escolhas, né? o isolamento social para mim não foi algo de hoje. E o isolamento social para mim eu já tenho desde quando eu virei atleta. A minha vida, desde o início, foi um isolamento social. Foi casa, treino, escola, volta a casa, volta a treino, volta para a escola, treino, viagem, escola, treino, foi isso. E até hoje é isso. Então, logicamente, depois dessa pandemia, a gente vai ver quem são os fortes. Eu entendo, com essa pandemia é difícil, pessoal, recursos financeiros se manter e tal, mas agora a gente vai ver assim, aquele que com essa pandemia, com tudo, ainda deu um jeito, ainda fiquei dentro das possibilidades, eu respeito cada possibilidade. Agora a gente vai ter que ver, esse ano ou ano que vem, ver como é que essa base se manteve, como é que essa base vem, mas agora cabe realmente, cada vez mais, os clubes, os municípios fomentarem o esporte para não deixar morrer, para a gente não ficar com um limbo aí de 2, 3 anos, e a gente sabe que um limbo de 1 ano aqui representa talvez 10 anos no futuro. Né? 10 anos sem um atleta no futuro, 10 anos sem uma inspiração aí para mudar a cabeça de muita gente. Tem vários assuntos aí que tu colocou que são interessantes, né? A parte dos jogos abertos vem de encontro mais ou menos o que o CP falou aí, né? O que tu falou aí da categoria de base, vamos colocar assim, né? Quem vem, jogos abertos para nós é isso, porque aí vem de cada município, aí vem o trabalho que cada município faz e é mostrado nos jogos abertos, e aí tu tira, né, daquele trabalho alguns atletas, né, que vão se destacar e aí eles vão seguir, como tu falou, né? Se quiserem, né, tem que querer, né? E o teu exemplo serve para várias modalidades, entre aspas, individuais. Sim. Né? Não, mas aí eu dou uma cutucada nessa questão do JASC, né? Agora eu vou dar uma cutucada. Sim. O JASC perdeu muito no momento que a gente começou a importar muito atleta de fora e acabou. E aí a gente perdeu os nossos... Eu principalmente no Karatê, o Karatê do JASC, quando eu iniciei a competir no JASC, era no bom sentido, uma guerra entre os municípios, era uma loucura, era muito legal. Hoje virou o município que tem mais dinheiro para contratar gente de fora. Então, tu vai lutar uns Jogos Abertos em Santa Catarina, no Karatê era um campeonato brasileiro, entendeu? E aí aquele cara que treina 3 vezes por semana, né? Treinava 1 horinha por dia, 3 vezes por semana, era um atleta, estava começando, às vezes até nem era atleta, mas era aquele cara que, né, de repente lá do Oeste, que era um amante... Gosta da modalidade, né? E gosta da modalidade, treinou, que entra lá e vai entrar e dá de frente com um cara que é profissional numa luta, entendeu? O cara vai lutar de frente com um cara que tá ali treina. É injusto, né? Eu acho que é injusto. Eu acho, né? Porque o JASC, ele deveria, entre aspas, né? É uma competição, logicamente, de alto rendimento, mas quando começou a cair nesse patamar de começar a importar muito atleta de fora, sabe o que aconteceu? O pessoal foi saindo. Não, eu lembro, um cara falando, não, Luz, ele lutou com um amigo meu que era o peso pesado da seleção, né? E o cara pegou e sacudiu ele no karatê, né? Chute no rosto e jogava no chão e tal. Ele falou, não, cara, eu treino 3 vezes por semana, tenho uma família, eu tenho isso, eu gosto de esporte, não, mas não vou, os caras são profissionais, eu não sou. Então, acho que chegou num ponto que aí eu acho que esse ponto foi fazendo o JASC perder muito do seu brilho como Jogos Abertos em Catarina, né? E eu acho que isso prejudicou muito, e não sei as outras modalidades, eu falo pelo karatê. Eu acho que isso prejudicou um pouco a minha modalidade, né? Porque aí começou a virar uma coisa... A fundação, o município que tinha um pouco mais de recurso, montava uma equipe, ganhava os jogos, mas perdia, porque esse cara perdia no sentido assim, né? Esse dinheiro foi todo para fora, esse dinheiro não fomentou a cidade ali, não fomentou a região, esse dinheiro não voltou em forma de imposto para o nosso estado. Então acabou que... Né, e o que esses atletas deixaram para aquela cidade, para aquele município? Né, eu acho que isso foi talvez um retrocesso, né? Eu acho que foi, cara. Eu fico tímido de dizer isso, mas talvez tenha sido um retrocesso assim, para não evolução, né, talvez do esporte. De algumas modalidades. Né, evolução melhor ainda, né? Tá. Você tocou numa ferida, né? Que isso é um movimento semelhante que aconteceu com os Jogos Abertos no interior de São Paulo.
Era fortíssimo, né? Era por ano, eu lembro que eu ficava assistindo, eu adorava, eu era guri, passava na Band, depois na SPN Brasil, há muitos anos atrás passava também a competição. Você acha que é uma falha, um pouco uma falha estrutural da FESPORT, a permissão disso, no controle, não é uma falha estrutural, mas um não controle da FESPORT a partir do momento hoje eu não sei exatamente como é que está o regulamento hoje, eu sei que hoje está um pouco mais restrito. O atleta ele tem que, acho que no caso do karatê, ele tem que se vincular um ano antes na Federação Catarinense, e aí ele vem, e aí, se não me engano, pode ir 1 ou 2 paraquedas na questão do karatê e tal. Tem que competir aqui no estado, não é? Não sei se tem que competir aqui no estado. Seria uma ideia, né? Mas é uma brecha, Douglas, para continuar numa ilegalidade dessa, né? Eu lembro que uma época precisava ter residência. Puta, aí o cara fazia lá no cartório e fazia, não, mora aqui comigo e tal, não sei o quê. Então, se restringia, mas ao mesmo tempo buscavam formas de contrapor esses regulamentos. Mas quem perde é o esporte, né? Quem perde, às vezes, é o pouco crescimento que o esporte catarinense talvez possa ter, porque muitas pessoas se sentem inibidas a lutar os jogos. Eu, quando comecei a lutar os jogos abertos, a primeira participação que eu tive em jogos abertos foi em 2001, se eu não me engano. E, olha, todas as cidades, então, às vezes, o cara lá às vezes do final, lá no oeste ou lá no sul, que era um cara que treinava karatê, ele tinha condições de ir para os Jogos Abertos, às vezes ele conseguia beliscar uma medalhinha de bronze, ele conseguia alguma... Hoje está num nível tão alto, lógico, não estou dizendo que é ruim o nível estar alto, né? Mas o nível está tão alto com atletas de fora, que esse cara já não tem, às vezes não tem mais a chance. E às vezes ele nem quer se arriscar, né? E às vezes deixa de fomentar um pouco da modalidade. Eu vejo os Jogos Abertos como uma competição muito importante para fomento do esporte catarinense, mas não como uma competição, não é de alto nível, mas uma competição, diríamos ali, para semi-profissionais, entendeu? Porque no momento que a gente começa a colocar e importar só profissionais para dentro, acaba virando uma competição muito profissional, no sentido de, né, tu ir lutar ali, só tem seleção brasileira. Eu já lutei JASC que, era todos os caras da seleção brasileira. Entendeu? Um lá do norte, o outro lá do nordeste, 2, 3 de São Paulo, 4 do Paraná, isso, aquilo, aquele outro. Não era mais Jogos Abertos na Catarina, eram Jogos Brasileiros, entendeu? Era um campeonato brasileiro de karatê, né? Talvez... Inibe esse menino, esse atleta lá daquela cidade que tu falou lá. Exato. Talvez motive, logicamente, tu eleva o nível da competição. Sim, mas... são então, os dois lados. O olhar da fundação pode ser de trazendo esse atleta, aquele atleta de lá daquela cidadezinha tem um exemplo. Exato. O Douglas está aqui, o outro está ali. Tem um exemplo que eu posso lutar com um campeão brasileiro. Pode ser um olhar também por esse lado, né? Concordo. Só que aí, às vezes, isso faz com que haja uma preguiça, uma facilidade, né, de não desenvolver o esporte no seu município. Por quê? Ela fala, compra, tu paga. Não, mas tem que desenvolver. Não, vamos botar uma equipe aqui. Não, vamos fazer uma equipe. Como é que eu faço para fomentar um atleta de karatê? Não é de um dia para o outro. Vou precisar de uns 3, 4 anos, 5 anos. É um trabalho que é uma gestão... Em 2 ciclos, né? Vamos colocar na olímpica. Então, o que é? Querendo ou não, eu entendo. É uma gestão de prefeitura, que são 4 anos. Sim. Mas de repente, nessa segunda, se muda o prefeito, já muda tudo. E aí você não consegue... Eu compreendo essa questão política que envolve tudo isso, mas às vezes você acaba... Eu acho que você pede muito de desenvolver o município, o esporte no seu município, porque você tem ali uma possibilidade de comprar, montar uma equipe para ganhar o JASC. É um objetivo bacana? É bacana. É legal. Você chegar na sua prefeitura com um troféu de campeão dos Jogos Abertos é muito legal. Só que é momentâneo. E o que fica ali para a cidade? O que fica para o esporte do município? Eu acho que esse lado também tem que ser olhado e eu acho que ele é muito importante também. É uma batalha, né? O olhar do atleta e o olhar do dirigente, né? Se encaixasse, seria o ideal, né? Não, e o atleta é o que menos tem culpa, porque assim, né? Qual é a renda do atleta hoje?
né? Eu tenho um monte de amigo que vem lutar os Jogos Abertos daqui e luta os Jogos Abertos de São Paulo. E eu, por muito tempo, lutei os Jogos Abertos de São Paulo como forma de complementar minha renda. Entendeu? Eu entendo isso também. É completamente plausível. Realmente é fácil de entender isso. Eu consigo entender. Pô, o cara, né, ele ganhava 800, 500, 800 reais aqui em Santa Catarina, ganhava mais 800 reais ali em São Paulo, entendeu? Então, a diferença no orçamento. Pô, já fazia uma rendinha, imagina, só para ele ser atleta, ele já fazia uma rendinha de 1.500, Sim. R$ 1.500, já fazia uma rendinha. Aí ele dava uma aula aqui, uma aula ali, já complementava mais a renda. Então, querendo ou não, se ele tivesse um Bolsa Atleta, né, hoje um Bolsa Atleta nacional é mais R$ 800. Então, no final das contas, né, o atleta ali ele já fazia uma renda, o atleta com 18 anos estava fazendo uma rendinha de R$ 2.000, R$ 3.000 só para ser atleta. Não é ruim. É uma forma que eles buscavam também de complementar a renda, mas pensando em política pública, em política municipal do esporte, eu acho que isso pode nos criar um déficit de, né, E o próximo ciclo? Quem vem depois? Pois é. Alguém tem que estar fomentando isso. Algum município, tem que estar fomentando isso. A gente conversou sobre isso, né, CP? Do basquete feminino, do basquete masculino, campeão mundial, né? E o esporte de modalidade de quadra, de equipe, vamos colocar assim, né? E tu vê, os nossos Jogos Abertos, surgiu o Guga, Perfeito. né? Tu surgiu dos Jogos Abertos também, né? Sim. Então, olha a quantidade nós temos aqui uma qualidade gigantesca, né? Nós tínhamos o handebol, ainda temos, né? Com o handebol de Blumenau, né? De referência nacional, com a maioria dos jogadores que eram daqui, né? A ginástica aqui, a GRD de Floripa. Sim. Surgiu um monte, eu esqueci o nome das meninas, mas também muito boas, também chegaram a ser seleção brasileira e tudo, foram... Essa disputa que tu falou dos Jogos Abertos, né? Blumenau, todo mundo queria ganhar Blumenau, né? Uhum. Né? É claro, fazia um grande trabalho, né? Mas talvez não espelhasse tanto no trabalho do Blumenau e sim derrubar só o Blumenau. Não fazer o mesmo trabalho que ele está fazendo de fomentação de atleta, né? É que esse trabalho com esporte, a gente sabe, é algo que dura muito tempo, é um trabalho moroso, dura 4, 5 anos, 6 anos, e às vezes no meio do caminho o atleta fala para ti, olha, vou para a faculdade, tchau. E às vezes é muito ingrato. É a opção, né? Às vezes é tem ingrato. Que escolher. Fica muito tempo num atleta, imagina, isso que eu não sou nunca formei ninguém, mas eu imagina, você investe num atleta, forma isso, aquilo, aí quando dá 17 anos, o pai chega para ele, vai trabalhar, vai para a faculdade, vai fazer alguma coisa. Mas ganhar dinheiro. Você tem que fazer o quê? E aí, querendo ou não, tu perde. Sem contar aqueles que você perde pra vida, literalmente. Pô, o cara quer sair, o cara quer namorar, o cara e não tem aquela disciplina. Então, imagina, se você tem 100, cara, desses 100 vai sobrar só um. Então, imagina, tu vai ter que ter no mínimo... A peneira, né? Exato, tu vai ter que ter no mínimo ali, né, uns 1.000 para conseguir tirar uns 4, né, uns 5. Eu falei pro CP que eu vejo muito TV americana, né? Sim. TV universitária, certo. De modalidades, né? Natação, wrestling, tudo, modalidades olímpicas no geral. Então, claro, que a gente não vai querer comparar cultura, né? O hábito que já está enraizado com eles lá, né? Mas alguma coisa do exemplo dá para trazer para cá, alguma coisa do exemplo, porque o exemplo teu de um atleta é o mesmo exemplo de um atleta norte-americano, só que lá ele vai ter um apoio para continuar rendendo a bolsa na universidade, essas coisas, né? Porque então, ele sabe a diferença é isso, né? Exato, porque ele sabe que se não treinar e ele não tiver na bolsa na faculdade, ele vai pagar $50 mil no ano para estudar. $80 mil no ano para estudar. Então ele sabe que ele vê aquilo ali, ele vê o esporte, ele usa o esporte como um meio de estar na faculdade, de ganhar, de ter apoio. Então, porque ele sabe que se ele não for pelo esporte, ele vai ter que ter dinheiro, porque a gente sabe que muita parte do estudo, né, principalmente universitário nos Estados Unidos, é pago.
Então, o cara ele é obrigado, ele vê no esporte um meio de chegar na faculdade com bolsa paga. Porque o cara, qual é o sonho dos caras? É literalmente, pô, às vezes o cara vive só do esporte universitário. Às vezes nem chega a ser um grande atleta, até porque a competição é muito grande, né? Às vezes nem chega a ser um atleta olímpico, não. Mas, pô, ele teve a universidade dele, que é uma grana. Então, e isso eu brigo muito com os atletas aqui. Eu falo, olha, eu graças a Deus, eu estudei na Unisul por bolsa. Bolsa. Então, o que a Unisul me deu? Além de todas as mensalidades, pô, o conhecimento, e hoje eu poder me apresentar a tua formação, né? A formação e eu ganhar dinheiro através disso. Então, às vezes a gente espera muito que o cara nos dê, né, o peixe pronto. Né? Ó, tá aqui o peixinho, é só comer e tal. E às vezes não. Mas não quer pescar, né? Às vezes o esporte, eu vejo muito isso. O esporte, ele não te dá o peixe pronto, mas ele te ensina a pescar. Ele te abre portas. Ele te abre janelas. Aí vem o querer que tu falou, né? Exatamente, vem o querer. Então, talvez o esporte não vá te dar um salário do nada, mas eu conheço muitos atletas que não foram atletas de grande expressão, mas hoje são advogados. Mas tem a satisfação pessoal, né? Mas fizeram a faculdade, sabe como? Por conta do esporte. Sim. Entendeu? Tiveram bolsa. Eu conheço, teve um programa de bolsa no Distrito Federal. Cara, o karatê do Distrito Federal, quando teve esse programa de bolsa, ele fez isso. Cara, ele cresceu muito. O karatê do Distrito Federal ficou tão forte que começou a ser o mais forte do país durante os 2, 3 anos. Foram os 2, 3 anos que, sabe qual era o único investimento que tinha? Eles conseguiam bolsa na faculdade. Era o único investimento que tinha. Eles não recebiam salário, eles não recebiam nada, mas, pô, era uma faculdade particular, onde a mensalidade era R$ 1.500, e ele tinha bolsa integral. Dependendo do resultado que ele tinha bolsa integral. Sim. Então, fez isso. Mas hoje você conta nos dedos, né? As universidades, né? Que trabalham, as equipes esportivas, né? Isso aí que é a grande temeridade, né? E isso vem muito em cima de uma pergunta que eu vou te fazer. Eu só te fiz pergunta capciosa também, né? Eu não aliviei nada você, né, Douglas? Porra, se daqui a um ano eu te pedir uma exclusiva com a sua medalha olímpica, eu assim, cara, sobe na minha frente, parceiro. Lá vem ele. Um pouquinho me arrebentar lá naquele lado do programa do Renato. Cara, vamos lá. Você, Douglas, hoje, atleta de ponta, tá? Campeão mundial, passando por todas as trilhas e caminhos, né, possíveis imaginar para alcançar o teu patamar hoje. Como você vê o desenvolvimento do esporte catarinense geral? Né? Qual a sua visão do esporte catarinense hoje geral? E vamos passar isso para o desenvolvimento do esporte nacional também. Bom, eu vejo hoje que o esporte estadual ele depende muito, principalmente dos esportes que são amadores, eles dependem muito dos municípios. Literalmente são dos municípios que depende, ou de alguns clubes que têm capacidade técnica de ir atrás de recursos, que não são todos. Tem clube que não tem nem CNPJ até hoje. Tem clube que existe o clube, mas o sensei, eu sempre levo para o lado do karatê, que é onde eu tenho mais. Mas eu tenho clubes de karatê que o sensei não tem nem o CNPJ, ele mal sabe, mas ele dá aula para uns 100 atletas. Só que ele não tem nenhum conhecimento técnico burocrático para fazer um clube, para ir atrás de recurso financeiro, para ir atrás. Em compensação, tem clubes de karatê que aprovam lei de incentivo ao esporte, que captam uma boa grana, que conseguem dar uma estrutura melhor, né? Então, acho que às vezes acaba dependendo muito dos municípios, né? Fica muito na mão dos municípios. Os clubes ainda não têm uma estrutura profissional, que nem talvez outros clubes de futebol têm, por exemplo. Os clubes de futebol é outra, né? A assessoria de imagem, nem é outro mundo, mas tem que servir como exemplo. Por que não se pode, né? São poucas, às vezes, as formas que o profissionalismo dos clubes, das associações, que tem isso. E eu acho que isso acaba dificultando o desenvolvimento do esporte, não só catarinense, mas nacional. Né? Hoje, acho que o que a gente tem que fazer, e eu penso para melhorar isso, eu acho que a gente, inclusive, nos últimos anos, perdeu um bom benefício que nós tínhamos, que era o Fundo do Esporte, que recolhia o ICMS e tal, e a gente conseguia, através do governo do esporte, aprovar projetos tanto para atletas quanto para entidades. Então, é uma coisa que não se tem mais. Então, realmente isso faz com que fique mais difícil os atletas conseguirem apoio e clubes, enfim. Mas eu acho que a gente tem que promover muito mais
prêmios e para com que esse esporte seja, para que o esporte em geral seja massificado. Logicamente, a gente tem que dar arma para o professor trabalhar. Qual é a arma? O cara poder chegar e falar, olha, se tu se formar faixa preta, se tu conseguir uma medalha em competição, você pode ter um apoio aqui do governo de R$1.000. Você pode ter um apoio aqui do município de tanto. Você pode ter uma bolsa na faculdade. Isso que faz a pessoa, querendo ou não, se manter no esporte. E, consequentemente, você conseguir até, na minha visão, fomentar mais ainda o esporte a nível estadual, a nível municipal, estadual e nacional. Hoje eu vejo o esporte com muita deficiência de premiações, e quando eu falo premiação não é ganhar uma competição e ganhar R$1.000, não. Olha, a gente tem um programa de bolsa, eu acredito muito nesses programas de bolsa. Quando você começa a dar bolsas, e eu não digo só bolsa na universidade, bolsa no ensino médio. Eu lembro que a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, numa determinada época, eles tinham convênio com a Unisul. Eu tive bolsa no Unisul não por conta desse convênio, eu tive bolsa no Unisul porque eu sou chato. Cheguei lá no reitor e bati na porta dele, olha, sou atleta, sou isso. Não, sou atleta, sou isso. Em 2007, comecei a faculdade, comecei pagando no meu bolso. Em 2007, quando eu voltei como medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos, apareci na televisão, opa, a gente vai te dar bolsa. Eu falei, então eu aceito. E eu vou continuar, e tive até o final do curso. Mas eu acho que falta esses programas, principalmente de bolsa e de apoios, para que o atleta se mantenha ali motivado e tenha algo para fazer, tenha algo realmente a conquistar. Então, eu acredito muito nos programas e os convênios que se tem que ter com universidades, com escolas privadas, né? Isso faz com que o atleta e que os pais motivem aquele atleta não, fica ali e treina bem. Porque se tu treinar bem, imagina eu como pai, vou ter, querendo ou não, é uma faculdade a menos que eu vou ter que pagar. É uma escola a menos que eu vou ter que pagar porque ele é atleta. E eu acho que isso, quando não se tem isso, dificulta, acho que esse desenvolvimento do esporte a nível municipal, estadual e nacional. Lógico. Pois não? Não, é que o nosso diretor, tu já conhece, né, CP? Já pediu para acabar. Não, mas calma aí, eu vou fazer a última pergunta aqui. Paulo, vou fazer a última pergunta. Tu se vira com ele vai cortar a pergunta. Vamos lá, Douglas, você tem uma criança em casa, né? Uhum. Você falou essa coisa do pai ali, né? Tem o pai atleta, tem a mãe atleta. Tá no caminho? Cara, ele faz judô e futebol. Futebol. Ele judô, antes de nós termos aí os lockdown, enfim, e a escola e tal, ele estava fazendo judô, participou de uma competição de judô, estava fazendo futebol, então apaixonado por futebol e por judô, depois acabou parando, porque tudo foi fechando, mas acho que ontem ele até me prometeu, ele falou, papai, quando eu fizer 7 anos, eu vou fazer karatê contigo. Eu falei, não, eu vou esperar. Com competitividade ele tem, né? Ele não aceita perder em nada. Isso é importante. Competição. CP Douglas, né? Eu agradeço a vocês pelo espaço. E tu viu, né? Uma hora não dá, né, CP? Não dá. A gente deixou muita coisa de fora aqui. Falta, né? Por exemplo, como é que é ser treinado pela esposa? Ou como é que é ser treinado a esposa que é multimedalhista, não é só ser treinado, que ela é uma das referências também no próprio esporte. Então, tinha muita coisa ainda para falar, mas também é bom porque abre espaço para o Douglas voltar, né? E a gente continuar esse papo. Exato. E quando entra nesse assunto de política do esporte aí, eu gosto né? Eu tenho as minhas teorias, as minhas teses aí, mas quando eu falo dessa questão da política do esporte, eu acho bacana porque é importante bater, né? Eu me fomentei por isso, entendeu? Eu me fomentei pelas bolsas, eu me fomentei pelos apoios para estudo, eu me fomentei pelas passagens. É o exemplo, né? Foi o exemplo. Então, eu senti isso como uma motivação. Quem sabe pode ser motivação para os outros também, né? Com certeza, Douglas, com certeza. É isso. Te agradecendo, Douglas, o pessoal da AV lá, o Arthur, o Gustavo, né, o João também. Boa, parceiros. Galera, gente boa, tá sempre com a gente aí, agradecendo a eles, agradecendo a ti, Douglas, por essa uma hora aí do teu espaço.
CP também, tirei dos afazeres para ele vir bater um papo com a gente aí, mas ele veio. Opa, é o Douglas, vamos embora. Vamos bater um papo, né? E aí foi um grande programa, mais um grande programa, né? Se o diretor não cortar, vou desejar a todos aí mais uma boa semana, todo mundo aí se cuidando da maneira que puder, e semana que vem a gente estará de volta com mais um programa Uber Esportes. Tenham todos aí uma boa semana. Saúde! Obrigado, boa noite. Um grande abraço a todos.